Papel e caneta na mão para anotar as dicas do chefe, hein? E aí, gente? Papel, ó, caneta na mão. Todo mundo aí, quem não pegou ainda, corre para anotar as dicas do chefe, hein? O pessoal tá me marcando nos bifes aí que não dá não. Horrorosos. Tudo bom, Sophie? Raduan, já vi que entrou aí. Estoico ele. Cadê? Vocês estão com papel e caneta na mão aí? Chefe entrou já, hein? Oi, Wanda, tudo bom? Vamos anotar aí as dicas do chefe, hein, gente? E aí? Que isso, essa interferência aí que tá rolando? Então, peraí. Esse é meu fone, Na verdade, gente, essa aula aí é uma aula de um curso novo que o chefe Miranda vai dar, Introdução ao Veganismo. Então, hoje é só dicas de comida vegana, né, chefe? Tudo bom, Michele? A gente vai falar hoje sobre culinária vegana. Dicas aí de como fazer um bife vegano, um pão vegano, um bolo vegano. Já começou a diminuir aqui, já começou a cair. Calma, gente, que é brincadeira. Espera aí que o chefe volta. O que aconteceu com o chefe? Foi a gente falar de veganismo, já veio um Exu vegano aqui na live, hein? Caramba, meu, o negócio é assim mesmo. A gente não pode nem tirar um sarro. Sangue de beterraba, exato. Eu tô ansiosa aqui pro chefe me ensinar como é que eu faço um hambúrguer de papelão sangrar. Volta aí, chefe. Escalope de chuchu. Ah, meu Deus do céu. Opa! Aí sim, E hein? aí? O pessoal tá ansioso aqui que eu anunciei que essa live é para você passar algumas receitas das delícias da culinária vegana. Opa, é comigo mesmo. Fechou. Ensinar a fazer um bife de papelão sangrar. Tem como? Tem, tem. É só você cortar o dedo a hora que estiver cozinhando, fica fácil, fácil. É bem tranquilo. Hi, Adam. Corta o dedo na hora que estiver fazendo bife de papelão, Claro. sangrou. Deu Não tenha, certo. não tenha prática na cozinha e não pratique também, é fácil, fácil. Então, bora lá. Bom, Opa, provavelmente tá não tem cheio aqui, ninguém ó. aqui. Ó, eu tô na água, porque no final de semana eu já tenho um encontro com vinhos e churrasco. Então, essa semana eu tô pegando leve. Você só bebe uma vez por semana? Ah, Ó, o coitado. pessoal já mendigando aqui, ó. Deixa gravado, deixa gravado. O que esse povo tá fazendo que não pode ver nossa live? Tudo E- bom, doutor? Opa! Então, bora lá. Ó, já temos 100 pessoas aqui para sua aula, né? E como a gente combinou aí, passar umas dicas para o pessoal, tanto de cortes, né, de temperos e de acompanhamentos de carne bovina, suína, peixes e aves. Vamos começar pela bovina, que é até a base, né, de uma dieta carnívora, aí é a carne que o pessoal mais consome pela saciedade em dieta low carb ou cetogênica. Que dia hoje aqui do mês? Dia 2. O pagamento ainda não caiu, tá todo mundo, né, naquela situação. Praticamente comendo bife de papelão, que é o que dá para pagar. Mas não Vamos começar R$ 17 a bandeja com dois, né? o De... Impossible Burger, né? Nossa senhora. O que, Mas que você ok. acha de passar uns cortes assim, né? Que dá para o pessoal comer aí até o pagamento cair e para incluir no dia a dia para deixar a dieta um pouco mais barata. Primeiro eu quero deixar bem claro que nós somos, nós também somos pessoas que recebem um salário.
Então, a Sim, gente não está pobre, sempre... assalariados. A gente não come a vida inteira só carne de primeira, né? Então, Né? agora já Imagina. chegou... Ontem eu já fui no mercado, já carne Já moída. tem um açougue aqui, ó, que tá participando da live. Por favor, chama no direct para mandar umas coisinhas aqui pra gente. É o meu sonho, chegar uma caixa de papelão em casa, fazer blogueiragem de açougue. É o meu sonho, sério. Eu juro por Deus. Já tenho, Vamos lá, então. já faço do bicho caipira, né, e tal. Isso pra mim já é muito bom, né? Já ganhar umas coisinhas do bicho caipira. Vamos lá, então. Que Vamos cortes lá. que vale a pena aí? Vou anotando aqui, hein? Tá, Vou fazer um primeiro é o resumo seguinte, dessa né? aula. Primeiro é o seguinte. Nem sempre, tá? A carne de segunda, ela compensa, tá? Ela vai com a carne mais barata. A carne ela vai compensar se você, no caso, utilizar uma carne para fazer hambúrguer, né? Que eu já falei várias vezes aqui, mas para quem não ouviu, um acém eu acho fantástico para hambúrguer, tá? Tem umas partes Digno. da paleta também, bem interessante, uma parte da paleta. Uhum. Só que assim, algumas dicas bem breves assim para hambúrguer. Então, a carne Tá. sempre pedir para moer uma vez só, tá? Porque senão ela fica aquela pasta e não é o interessante, tá? Então, caso vocês ainda não tenham, né, preparado o hambúrguer moendo a carne apenas uma vez, faça o teste e depois vocês compartilhem aqui com a gente, tá? Fica bem Tá. melhor, porque não fica aquela pasta, fica os pedacinhos, fica bem mais interessante. Outra coisa, o percentual de gordura da carne. Então, por isso que eu sempre aconselho a 100. Você tem que ter por volta de 20% de gordura. Tá? É um percentual interessante. Percentual interessante não, ideal para preparar o hambúrguer no mínimo 20% e no máximo 30%. Porque senão, mais de 30%, ele já fica aquele hambúrguer muito quebradiço, que se quebra todo, porque a gordura, a hora que Tá. ela vai derretendo, ele vai quebrando, tá? Tô anotando. Fora isso, por que eu falei lá no início que nem sempre compensa? Porque muitas vezes quando a gente cozinha a carne, a gente acaba perdendo muito líquido, né, da carne. Então a gente coloca 1 quilo de músculo, no caso, olha, eu amo músculo e como sempre músculo, mas por gostar, porque às vezes nem compensa. Porque às vezes o músculo tá 14, 15 reais o quilo, tá? E aí a gente acaba fazendo o quê? Cozinha ele perde, ele tem uma rentabilidade de 60% por aí. Porque Vai diminuir muito. ele perde bastante. Se você for fazer um contrafilé, no caso, só selado, mal passado, você vai ter uma perda ali de 10, estourando 15%, tá? Então, se você for calcular às vezes uma carne de 15 reais de segunda cozida e uma carne de 22, 23 reais, nem compensa, tá? Então, o cálculo ali, a gente deve fazer o cálculo para não ter essa perda, Tá. para não acabar caindo na cilada, né? Então, mas assim, ó, carne de segunda, né? Geralmente, o acém eu gosto, é uma das que eu mais gosto, tá? A paleta, músculo, todas essas que eu estou falando agora são mais carnes para ensopados, para carnes para picadinho, para carne de panela. Tá. No caso daí teremos também uma costela, que daria tanto para fazer ensopada como para fazer assada de forno, né? Teoricamente a gente chama de assada de forno, mas ela não seria assada, tá? Aí vem uma Tá. pegadinha da gastronomia, que ela seria cozida. Porque quando eu embrulho no papel alumínio ou no celofane, Isso. eu estou cozinhando a carne, eu não estou assando a carne. Depois eu vou tirar para dourar a carne, né? Tá. Então, a costela também é uma ótima dica. O peito bovino, tá? Que também é chamado em alguns lugares de granito,
Eu acho é uma carne que tem uma gordura externa. Essa é para fazer o quê? Eu tenho até uma receita no meu Instagram que é para fazer ele embrulhado, né, tanto no celofane como no papel Para alumínio. presente. Eu sempre digo isso porque tem muita gente que não usa papel alumínio de jeito nenhum. Apesar que eu uso às vezes, tá? Também não me apego muito nisso. Como a minha alimentação é impecável, então eu não fico nessa. Vai, a gente precisa morrer por algum motivo. Que seja pelo alumínio, né? Então, fechou. Pelo micro-ondas, pelo alumínio, sei lá, também não vamos ficar se apegando nisso. Ah, Tudo sim. bem? Olha, nós Não. temos só famosos aqui, o Judá também está assistindo a live. Opa, Vai ter um evento lá Sophie, de vinho e churrasco no sábado, estarei lá. a Sophie, da Barriga de Bacon, falou ali do que o dela é sola de sapato. E é verdade, tá? Os bifes dela dá até pena. Dá Porque mesmo. Eu ela sempre falou, vejo lá, fico ela com falou dó. assim, ó, e alcatra? Meu, não gastaria em alcatra para fazer um bife bem passado assim. Então, alcatra é sempre um bife no ponto para mal passado, tá? Não, a alcatra não é uma carne para fazer cozida, ensopada, não é. Então, outra coisa, tá? Que o pessoal confunde bastante. Maminha na panela de pressão. Gente, não viaja. Maminha é carne para assar. Maminha, como é que é? Repete aí. Maminha na panela de pressão não viaja, é isso? Porque na verdade você vai estar, a não ser que você esteja, que você ganhou na Mega Sena e você queira gastar mais dinheiro, tá? Porque não tem necessidade de você gastar uma maminha, que é uma carne macia, um percentual de gordura razoável, para fazer na panela, porque já é uma carne macia, tá? Tá. Outra coisa a fraldinha, até o tabela aqui, aí Tabela, tudo bem? Tabela tá aí? Tudo bem, Ele Tabela? falou da fraldinha para hambúrguer, fantástico, fantástico, tá? Só que até não sei se ele pegou o início, a gente estava falando de carne mais pro fim do mês, pro fim do mês ali, né? Antes de O receber pagamento o não caiu ainda. pagamento. Mas mesmo assim a fraldinha também não é uma carne muito cara, então vale a pena. Para hambúrguer é a minha preferência, assim. Fraldinha eu acho que é muito, muito show. Ela dá uma textura fantástica e ela já tem um percentual de gordura bem legal. Tá. E o que combina aí, dicas de tempero, né? Até para o pessoal que eu sei que vai perguntar, mas pode tempero na carnívora? É muito pessoal. Se você não tem nenhuma sensibilidade, se você come e vê que não te causa nada, que teu intestino consegue lidar muito bem com isso, então, ok. Uhum. E o que você indica aí de deixando temperos claro para carne bovina? Deixando claro que eu não sou apenas hoje em dia, né? Eu já fiz a carnívora, hoje eu sou carnívoro, bolívoro, eu levo uma. Até vegano. Eu como até os vegetais, eu sou bem, bem tranquilo. Eu levo hoje mais uma low carb cetogênica, né? Por opção, por me sentir melhor e por me adequar melhor ao estilo de vida. Tempero, eu acho o seguinte, como eu já falei em outras lives, mas eu acho que o povo tá bem novo aqui, né? Eu acho que é bem gente nova também. Então vamos falar novamente. Primeiro, acerte o ponto da sua carne, tá? Primeiro acerte o ponto Isso. Primeiro acerte o ponto. Depois você vai brincar, tá? Só fazendo aqui abrindo aspas aqui no que a Michelle falou. Aqui, ó, pegando o gancho daquilo que eu falei, que hoje eu levo uma dieta mais cetogênica, comida de verdade, e é isso. A base é comida de verdade sempre, tá? Sempre. Não tem lixo low carb, lixo só porque eu não sou low carb Coca Zero, entendeu? Então, bora lá. Primeiro acerte o ponto da sua carne. Por que eu digo isso? Porque as pessoas elas querem o quê? Elas querem
um pedaço de carne, elas querem o tempo de forno, elas querem a quantidade de sal, elas querem tudo. E assim, ó, vou falar um negócio para vocês. Vocês têm que testar. Cozinha é teste, cozinha é entender como tá o que você está fazendo, entendeu? É você testar, errar, modificar. Eu posso te passar o tempo de um bife. Provavelmente você não vai usar a mesma frigideira que a minha, na mesma temperatura Claro. que a minha. O tempo vai ser diferente, tá? Eu posso te dar uma média. Você pode fazer, ele pode ficar no ponto parecido, né? Mas não exatamente no mesmo ponto que eu fiz na minha. Então, o que eu Tá. costumo dizer para o pessoal, carne vermelha, para dar o ponto, né? Ah, vou fazer uma picanha na brasa, um contrafilé na brasa, ou vou fazer um hambúrguer de fraldinha, de acém. Experimenta fazer só no sal e pimenta, tá? Experimenta fazer com sal e pimenta. Depois que você provou, gostou, né? Muitas vezes você nem vai querer adicionar outra coisa. Por quê? Porque você está Porque sentindo o eu acho que verdadeiro, estraga também, né? você está sentindo o verdadeiro sabor da carne. Agora, se for para a gente fazer uma carne ensopada, uma carne muitas vezes assada, né? Como eu falei, assada entre aspas, embrulhada, né? Para presente, aí Aí, às vale a vezes, o quê? Um pena. alecrim, um tomilho, alguma coisa Um assim, né? alecrim, tomilho vale a pena, Orégano. tá? Eu gosto bastante de misturar, fazer um tempero com cebola desidratada, porque a cebola ela vai ter um pouco de carboidrato, e esse carboidrato vai caramelizar no momento que você colocar a carne para assar e vai dar um toque bem interessante ali no preparo, tá? A Nádia. Fora isso, eu acho assim, o alecrim, né, você já falou, tomilho, noz moscada, poucas pessoas utilizam na carne vermelha, tá? Eu acho bem legal. Cadê o professor? É com S ou com Z? A noz moscada. É com Z, né, professor? É. Opa! Então, é, agora me desconcentrei agora. Você falou alecrim, tomilho, cebola, noz moscada, que Noz mais? moscada. Dependendo do corte, né? Tipo até um. Ah, tá. A gente está falando de carne vermelha. Não vou misturar as coisas. Eu ia Isso. falar outra coisa para outras carnes. Eu gosto da páprica, tá? Que daí, na verdade, é Páprica. opcional. Páprica defumada. Defumada pode ser também, mas a páprica doce ou picante, que elas é só uma tem pimenta, outra não, tá? Tá. O alho, eu não gosto de temperar a carne com alho. Eu acho que Eu estraga gosto também. de utilizar o alho depois. Por quê? Porque quando você tempera a carne com alho com muita antecedência, ela penetra o sabor do alho cru na sua carne. Você prepara a carne. Quando você prepara a carne, muitas vezes aquele resíduo do alho que ficou fora, ele queima, porque a gente precisa sempre de uma temperatura alta. Então a sua carne vai Tá. ficar por fora com gosto de alho queimado e por dentro com gosto de alho cru, tá? Então, vale a pena. Eu gosto de alho assim, ó. Tô Estragou a fazendo janta do mozão, né? uma carne, tipo uns cubinhos de carne, alguma coisa assim. Eu coloco um pouquinho de alho só no final, mexo, tiro, só para dar um toque. Tá. Né? Então, essa é a minha dica para quem quiser usar alho na carne. Ou, vou fazer um hambúrguer. Faz uma manteiga de alho, tá? Na verdade, é só frita um pouco de alho em um pouco de manteiga, depois mistura mais manteiga, que o professor não me ouça aqui. Mistura um pouco mais de manteiga, deixa gelar, depois corta em pedaços e coloca em cima do hambúrguer. Já vai dar um Por que que toque. tem que gelar a manteiga? Não, é só para você conseguir cortar, mas senão, e para ela ficar Tá. sólida, né? Para ela solidificar, porque senão ela Tá. vai ficar líquida e vai ficar tipo um molho.
que também não é ruim, Uhum. né? Mas é Tá, basicamente, eu prefiro sempre cortar ela em pedaços. tá bom. Ah, o alho Tem um amigo meu que desidratado. faz a mantegona. Ah, opa! Nunca comi, não. Esse daí, se você tiver a receita, passa pra gente. Nunca comi, não. Diz que a gordura potencializa o efeito, né? Não Já ouvi. sei. Já ouvi. Só ouvi. Beleza. É, manteiga de alho, então. Top. Bom, daí você falou um pouco de tempero. O que, que combina de acompanhamento, né? Eu acompanho carne com carne, mas para quem tá aí na low carb, na cetogênica, quais são os acompanhamentos mais fáceis para fazer para carne vermelha? Então, eu acho que o povo busca também praticidade, né? O povo quer sujar uma panela só, né? É, Então, isso é fácil. eu vou primeiro. Quem quiser sujar mais panelas é só depois dar uma olhadinha lá no meu Instagram, que eu tenho receitas um pouco mais complexas. Mas eu vou me basear no simples aqui, tá? Isso, Ah, acabou. depois de preparar uma carne, enquanto isso, geralmente é interessante deixar a carne descansar ali um minuto e meio antes de cortar. Por quê? Porque a carne ela tá com bastante pressão ali dentro. O suco da carne está com bastante Hum, pressão. Então, se você corta logo de cara, você perde bastante suco ali de cara. Então, o ideal é você deixar ela um minuto e descansando um meio, pouquinho. descansando um pouquinho para depois cortar. Enquanto isso, a frigideira já quente, você aproveita para colocar os vegetais, né? Então, eu sempre gosto de brócolis, abobrinha. Eu não sou um cara muito fã de couve-flor, só quando não faz careta, Jade. Não faz careta. Eu não sou muito fã de couve-flor. Eu como numa boa, não sou infantil assim, não tenho esse paladar infantil assim. É que eu olho o Mas, negócio e falo, mano, eu não vou comer isso. Não tem porquê. Se eu não preciso, eu não vou comer esse negócio. então, a couve-flor eu não sou muito fã. Cenoura, enfim. Só que eu acho que sempre o pessoal tem que. Porque eu vejo uns E um refogados aí purezinho, que. assim, sei lá, de batata doce, de mandioca, né? Não é tão low carb, mas assim, dependendo da quantidade, dá pra incluir, né? Então, no caso ali a batata doce um pouquinho, mas é muito pouco que daria para incluir em low carb, né? É muito pouco que É, daria pela quantidade de carbo. Mas se o foco for mais uma dieta paleo e tal, palho. um purezinho é super tranquilo. Mas para quem leva uma low carb, até no caso uma cetogênica, já daria tipo fazer um purê de couve-flor, ou até um purê de abobrinha, que fica legal, sem careta. É, Hum, é. mas, na, mas o que eu quis dizer, na verdade, da frigideira era para usar a própria frigideira que você está fazendo a carne para saltear ali os vegetais para ficar para que eles peguem o sabor da carne também, para que eles É, o fiquem. único jeito de ficar bom, né? Não, não, nem vem. Pegou um pouco Nem do vem. gosto da Não, carne eu ali e gosto foi o de que salvou. eu gosto de vegetais, sim, eu acho que eles enriquecem bastante o prato. Com a minha área é gastronomia, né? Então eu tenho toda a questão da Não, eu acho que fica combinação. bonito mesmo, uma apresentação. Tanto é que quando eu vou em restaurante, que eu sei que é um prato autoral da casa, tal, eu nunca peço para tirar os vegetais, porque eu quero ver a beleza do prato, né? Da montagem do prato, tal. Eu não vou comer, mas eu acho bonito ver. Mas é que, na verdade, na gastronomia a gente trabalha com os sentidos, né? Então, E um brócolis al dente, ele vai te dar a sensação da crocância que vem na hum, audição. Então, tem toda essa... tem várias questões ali nos sentidos que a gente entendi.
que a gente trabalha com os vegetais, além das texturas, né? Da Tá. brincadeira com as texturas, eu acho que isso é bem importante também. Tá, então a dica aí é colocar o vegetal na frigideira, na mesma que fez a carne, até para você não ter que sujar uma outra ali, passar numa manteiga, alguma coisa, um salzinho Isso, e se a pronto. frigideira não ficou muito, né, muito queimada, dá para colocar. E primeiro sempre os vegetais mais duros, tá? Os vegetais Tá. mais duros, tipo colocar primeiro uma cenoura, depois eu vou colocar o brócolis e depois eu vou colocar a abobrinha. É sempre numa sequência, se eu for colocar mais de um, sempre na sequência para que não fique, para que eu não coma depois aquela cenoura muito passada, a Hum, abobrinha muito murcha. tá, Então, basicamente isso. beleza. Bom, a gente falou de carne vermelha. Eu acho que a preferência aí do pessoal é essa, mas, por exemplo, eu gosto muito de carne suína. O que Uhum. que você tem de cortes aí? Costumam ser baratos também, às vezes mais barato do que carne vermelha. Bem Então, o que que mais, né? você indica aí, pessoal que está anotando, assim como eu, ó, fazendo as colinhas, faz um tracinho aí, bota agora que as dicas vão ser de carnes suínas, tá? De cortes primeiro, bora. Então, na verdade, é o seguinte, carne suína, geralmente eu encontro a bisteca, né, que é uma carne extremamente Ah, barata, bistequinha, né, gosto. que sempre tá barato, e não inventar muito, né? Para mim, a bisteca é sal, pimenta, um pouquinho de alecrim, se for o caso. E eu gosto Hum, também da bisteca com aquele tempero, o último tempero que eu postei até, ficou bem legal, e inclusive foi o meu almoço de hoje. Que eu comi bisteca só com aquele tempero, ficou show de bola. Só que o que o tá. pessoal erra muito na carne do porco é porque assim, ó, a carne do porco ela também tem um ponto. E esquece aquela Hum, história de que a carne, quer dizer, não é esquece 100%, mas sabe aquela história de que o porco tem que ser extremamente cozido? Tá, ele tem ai, que baixa, ser. conversa de comadre, o povo nem Não, sabe ele das coisas. tem que ser, tipo, Que tá ali cozido. cozido, mas ele não precisa morrer novamente. Então, assim, se você já, se você, o bicho já morreu. Então, você não precisa matar novamente, deixar a carne preta e seca. Por isso o pessoal fala carne de Uhum, porco é seca. Não, você que não sabe fazer. Então, uhum. pega leve ali, deixa a carne também no ponto. Não precisa ser mal passada, mas deixa a carne no ponto. Estão falando aqui de pernil. O pernil que poucas pessoas sabem, o pernil dá para você comprar os pedaços e fazer bife dele, tá? O pernil é uma carne extremamente macia. Olha só, para tudo. Pera, quem tá aí? O rei, dá licença, olha só. Tá prestigiando a nossa live, o rei do barbecue aqui, ó. Barbecue King. Vou continuar a live então de bonezinho. Opa! Bora. Show de bola! É. Então, na verdade, o pessoal fala muito, né? O pernil, eu gosto muito de pegar os pedaços do pernil e tirar uns bifes, né? E fazer uns bifes numa frigideira de ferro bem quente. Também fica top. É, Uhum. olha ali, ó, filé mignon suíno, paleta, pernil, picanha. Olha, dificilmente o porco ali vai ter alguma parte que não dê para fazer um bife, né? No caso, até a Tá. paleta dá para fazer. É, o ideal mesmo seria, que eu até encontro hoje já para comprar aqui em Joinville, o pernil de porco já cortado, congelado em pedaços assim, tipo de um dedo e meio aproximadamente, para você colocar em Uhum. discos, né? Então, assim, você coloca na brasa ou numa frigideira grande. Então, fica fantástico também. Porque o povo acha que o pernil só tem que colocar, assar no forno por horas e não sei o quê. E não, o pernil você temperou ali, um salzinho e pimenta, Esse alguns pessoal tá temperos. aprendendo a cozinhar com quem? Com a Palmeirinha, pelo amor de Deus? Mais ou menos, é isso.
Você passa caldo quinó, né? E bora. Empana. Empana. É isso aí, passa no, na farinha de rosca, né? E vai. O Tá. pessoal nem sabe do que é feita a farinha de rosca, né? Mas eu também não sei do que é feito aquilo. É de pão, é pão moído. Pão francês que Certo. sobra nas padarias, eles moem o pão e colocam lá, vendem como. Eles deixam o pão ficar velho, duro, aí depois eles Uhum. ralam o pão, né? Ou moem o pão e aquilo é farinha de rosca. Certo. O pessoal deu a dica aqui, ó, e depois frita em pano e depois frita no óleo vegetal. Tá, No tá óleo ótimo. vegetal, pode deixar de canola. Se você passasse essas receitas, tava dando lá na Globo, não tava aqui, né, chefe? Tava lá no Ah, Bem-Estar passando essas receitas pro pessoal. opa! Tá. Bom, o pessoal tá falando aqui, ó, não consigo dar sabor no porco, só se marinar. Como é que é isso aí? Tem que marinar o porco ou não? Quanto tempo No tempera meu, se antes? você for utilizar um pedaço de porco muito grande, muito alto, é interessante marinar. E se for marinar, dependendo assim, ó, digamos assim, uns 4 dedos assim, pelo menos um dia antes, colocar, tá? Um dia antes, Uhum, tá? Só me lembra que tem uma coisa aqui que eu vou anotar aqui depois que eu quero abordar bastante, tá? Eu vou anotar aqui, depois eu vou falar, só não vou perder o foco do que eu tô falando. Então, uns 4 dedos de altura, o pedaço de porco, você tem que deixar marinando. E daí, ali, tá. para você marinar, você vai utilizar, né, no caso, o sal, os temperos ali que a gente pode utilizar, uma cebola. No porco, eu acho legal, a gente pode até variar sempre vinho tinto, vinho branco, tá? É isso que eu ia Um vinho perguntar. tinto mais leve, né? Não um vinho muito intenso. Uhum, Ah, e daí mais um vinho branco. Eu até gosto do vinho tá. branco, mas no caso do porco, tá? Uhum, Ah, deixar ele marinando um dia antes para preparar. Para o tá. porco não pegar tempero, pode acontecer duas coisas. Ou você está deixando marinar muito pouco tempo, tá? Ou você não está colocando a quantidade certa de sal na marinada. Experimente uma das duas, colocar mais sal ou ver se não está ficando o tempo suficiente, tá? Então, Uhum, provavelmente tá faltando tempo aí, ou tá. sal. Agora, Tá, aí você pedaços falou dos finos não vinhos, o precisa. pessoal perguntou de vinagre. Usa vinagre É também em bem carne essa suína? questão. Ó, é bem essa questão que eu estava falando do que eu queria comentar do vinagre. Porque tem Hum, gente que tempera, não ri e não é para coisar, porque tem gente que faz mesmo. Tem gente que tem hum. costume de temperar carne vermelha, bife com limão com vinagre, tá? Tem gente que faz bastante isso, tá? Quem é essa gente? É, onde vivem, onde moram, sexta-feira, no Eu Globo não quero Repórter. esse tipo de seguidor aqui. Pode ir embora da live. Não, tem bastante gente que faz isso, porque é de família, né? É bem comum algumas pessoas prepararem dessa forma. Então, assim, ó, limão, vinagre em carne vermelha jamais, tá? Só se você gostar na hora da finalizar, na Põe hora depois. de consumir. Mas para mim, não é uma É, coisa que combine, tá? tá. No caso da, da carne suína, eu gosto, tá? De um sabor mais ácido, com limão ou vinagre. Por que eu falo limão ou vinagre? Porque os dois são ácidos, os dois vão trazer a mesma O sensação mesmo ali no efeito. preparo, sim. Porém, um com mais sabor, né? No caso do limão, ou, né, se for um vinagre específico, um vinagre de vinho branco ou um vinagre de maçã, mas eu prefiro ali o limão, no caso, na carne suína. Também não é demais, não é para fazer um ceviche de carne suína, né? Não é para cozinhar a carne no limão. É para adicionar um pouco para dar um toque
um toque ácido para dar, né, para ficar mais interessante. Mas basicamente o limão eu gosto de usar. E uma coisa que poucas pessoas utilizam também são as raspas do limão. As raspas do limão ficam bem interessantes na carne de porco, tá? E a carne de porco eu já brincaria um pouco mais, né? Eu já brincaria um pouco mais na questão de tempero. Você falou ali do alecrim antes, né? Na bovina. Eu ainda gosto muito mais do alecrim na carne suína, tá? Na carne suína ela fica fantástica. Eu gosto, na verdade, de fazer um mix de temperos para carne suína, que eu uso um pouco de quando eu digo pouco, é mais para perfumar e não para tomar a frente da carne, né? Então, adicionar um pouco de cravo da Índia, né? Cravo? Cravo da Índia fica interessante. Canela em pó também fica interessante, porque, na verdade, as pessoas comeram presunto a vida inteira. E presunto utiliza canela e cravo da Índia, né? Então as pessoas não têm nem noção, só quer numa quantidade moderada, que não rouba a cena, tá? Então, maracujá é sensacional para carne suína, fica legal mesmo para molho de carne suína. Maracujá fica show de bola, tá? Eu gosto dessa pegada mais. Eu só conheci o clássico do maracujá com salmão. Salmão, né? É bem clássico mesmo. E é bom, né? E é bom, é legal. Fica até já um pouco comum, né? Ver por aí, mas ok. Tá, vamos lá. Cravo da Índia em pó, canela em pó, louro moído, né? Todos os que eu vou falar em pó. Louro moído, noz moscada, e você misturar esses ingredientes com sal, né? E um pouco de alecrim também. Mistura e usa para temperar o porco. Só esses ingredientes ficam fantásticos. Só que assim, lembrando que cravo e canela, eles são para, tipo, em menor proporção. Tipo, se você for utilizar dos outros ingredientes... Já tô vendo o povo fazendo um despacho, colocando todos esses temperos que você tá falando num negócio só, uma receita só. Não, mas é só tipo, você vai fazer o tempero todo, tipo assim, vai usar uma xícara de sal, meia xícara ou um terço de xícara de louro em pó, uma colher de sopa de noz moscada e uma colherinha rasa ali de chá de cravo e de canela. É pouca coisa, é bem pouco comparado à quantidade dos outros ingredientes, tá? Ótimo. Noção. É bem uma pegada mais árabe, sabe? Que eles utilizam bastante, eles têm essa pegada com mais especiarias nas carnes, é bem legal. Tá. E o que rola de acompanhamento bacana para porco? Olha, o porco, assim, eu sou bem prático, né? Eu gosto. Geralmente eu falo disso de porco, né? Hoje eu comi porco sem nada, eu só comi porco, né? Na verdade, a maioria das minhas carnes, assim, eu não acompanho muito. Mas um porco também se poderia fazer com risotinho de vegetais, com queijo mais. Um queijo. Talvez um queijo gorgonzola, ou de couve-flor, ou arroz de abobrinha, ou de pupunha. Eu digo arroz de vegetais no geral, né? Que a gente poderia estar utilizando. Então, risotinho para carne de porco fica bem interessante. Eu gostava de comer, quando eu fiz low carb, eu gostava de comer porco com aquela abóbora cabochá. É isso? Show de bola. Um purezinho de abóbora e tal, eu achava que combinava bem. Eu gosto também de colocar o porco no forno junto com a abóbora.
né? Então você coloca o porco no forno e deixa a abóbora que ela vai ali pegando o tempero também. E na Tá. abóbora, então, colocar o tempero com mais cravo e canela, então fica sensacional, porque a abóbora ela combina bem com Hum, esses temperos, principalmente abóboras mais doces, né? Como uhum, você falou. certo. Eu tô achando que o povo tá interagindo pouco aí, hein? Cadê o povo aí? Ah, cadê? Cadê? Só de Tudo vez em comendo quando. fandangos de bacon aí, não estão prestando atenção, não estão anotando as coisas. É. Hoje o que que passa na Rede Globo hoje? Quero ver se alguém sabe aí. Se souber, tá ferrado, hein? Não pode saber. Tá, então, bom, é isso de acompanhamento aí, um vegetal de leve, às vezes um risoto de vegetais, né, que você Show. falou. Sim. Beleza, a dica da abóbora que eu dei também, que a abóbora é uma coisa gostosa, é uma coisa que eu comeria, tá? E tempero já foi. Vamos falar um pouquinho então de peixe? Bora. Para fugir um pouco do salmão, que é só o salmão que o pessoal conhece. O que, que tem aí de peixes para o pessoal incluir na dieta? Olha, eu sou bem. ah, eu sou bem prático também, assim, com pescados, assim, que eu pego praticamente sempre tilápia, né, para ter em Tá. casa. Que aqui em Joinville eu consigo uma tilápia que vem, que não recebe ração, enfim, é o que eu mais consumo. Mas no mercado também você consegue alguns peixes do tipo merluza, O que, que né? tem de peixe sem espinho que a gente está sem tempo de ficar limpando? Não, merluza tem um pouquinho ali, geralmente ainda tem um pouquinho. Hum, Mas geralmente filezinho de tilápia. Tem tá. alguns outros ali que eu acho que é muito pela minha cultura, né? Porque eu sou de Florianópolis, então eu não sou, tipo, muito fã. Tipo, que eles vendem muito hoje em dia polaca do Alasca, né? Que é um Hum, peixe também que vem congeladinho, que geralmente é bem em conta até, né? Que é bem é. barato. Ah, Esses eu ah, tenho que aprender a fazer, porque ó, se eu comer esses papel de anotação e tilápia ou esse polaca dá no mesmo. Porque mas primeiro que não me então, sacia. E primeiro, segundo que o gosto, não acertei fazer esse negócio aí, não. só que você tira ele que eu já vi nos seus stories você fazendo o peixe, colocando na frigideira diretamente congelado. Aí, Não, tá descongelado antes, né? olha, que eu acho que lá atrás, assim, já faz um tempo eu tinha visto, eu acho que você tinha feito, hein? Não me enrola. Mas eu botei ele o quê? Não, totalmente congelado, não, né? Não, Ele mas podia estar enfim, ali geladinho, tal. só que daí você acabou de se entregar. Independente Ah, de qualquer coisa, nenhuma proteína você deve colocar na frigideira parcialmente congelada, tá? O choque tá. térmico, ele Ó, o não povo se é, ele entregando não é aqui, ó. legal. O choque térmico Hum, para o preparo não é interessante. Ele faz você perder bastante líquido, tá? Durante a cocção. Então, sempre deixar descongelar. tá. É o ideal você preparar assim. Só que para o peixe normalmente ele solta mais líquido durante a cocção. Então, você tem que usar uma Sim. panela mais grossa, tá? Uma panela ou de alumínio fundido ou uma panela de ferro, enfim, para que ela não perca a temperatura e comece a cozinhar, né? A soltar aquele líquido do peixe. E também nunca juntar muito. Isso serve para todas as proteínas em geral, né? Eu nunca Tá. posso encher o fundo da frigideira de carne. Eu sempre tenho que deixar um espaço entre os pedaços de carne, para que ele possa respirar e evaporar o excesso e aquele excesso não se acumule no meio da carne e ali comece a cozinhar e a soltar o líquido, tá? Então Certo. sempre um espacinho entre os pedaços de carne.
Caralho, se eu for fazer tudo isso aí que você falou, eu vou cozinhar uma vez só no dia, velho. Pode ser, Eu pode vou ser. ter que fazer one meal a day, porque é muito trabalhoso, hein? Eu Geralmente boto tudo lá, assim, ó, até no meu, não caber mais. Só que daí o que acontece? Você aí Já faço para a semana inteira, numa única panela. gastronomicamente falando, né? Você não tá você tá focando, você não está focando nos sabores, sim só na sobrevivência, né? Sim. Você está focando no. Não, mas se você quiser um sabor melhor, você precisa dourar a carne, manter o suco dela dentro da carne. Então, é bem interessante. Eu vou tentar melhorar a apresentação dos meus pratos, viu? Preparo. Você já falou isso na outra live, não me rola. Filho, mas ninguém perde para Sophie. Fica Nossa senhora. Qualquer coisa que você faz vai ficar melhor do que os bifes. Nossa. Amanhã eu vou colocá-la nos meus stories. E o Sophie, tu vai passar essa vergonha. Eu só vi ela comendo um bife mal passado, no ponto, acho. No mal passado não, mas no ponto, uma vez que ela estava no restaurante. Acho que ela ficou com vergonha de mandar para passar mais o bife. Não, é complicado. Anda com ferro na bolsa. É triste. Beleza. Bom, e do peixe, o que rola de tempero aí bom pra gente colocar? Então, peixe, eu gosto bastante de usar algumas folhinhas de manjericão, né? O limão, o limão eu prefiro sempre para finalização do peixe, não para temperar o peixe. As pessoas que gostam bastante de limão e tal, eu gosto sempre de usar na finalização, tá? Porque senão ele fica ele cozinha antes e perde o líquido. Então, interessante é você utilizar depois, tá? Depois de pronto. Então, eu gosto bastante de cúrcuma no peixe também. Eu acho interessante, dá um sabor legal. No peixe, eu uso sempre a pimenta branca, tá? Muitas pessoas utilizam a pimenta preta também. Eu já acho que combina melhor a pimenta branca para os pescados e frutos do mar em geral, tá? Uma outra coisa, outra dica até que eu dou para os pescados, para quem faz em casa, eu até aconselho sempre os pescados, dependendo do peixe e tal. Não que eu não goste de prepará-los na banha, até gosto, mas eu prefiro utilizar o óleo de coco. Eu não gosto a manteiga. Banho, Sim. Eu acho que misturar banha com peixe não rola, não. Gosto bastante. Eu sou manezinho da ilha, né? Eu sou de Florianópolis. Fica bem legal. Isso é bem comum lá. Então, até porque não tinha, não era de fácil acesso às outras gorduras assim, né? Mas ele não sobressai nada, fica bem legal também para pescados. Mas o óleo de coco eu acho bem interessante. Eu digo, não que eu não goste da manteiga ali junto, mas o óleo de coco ele dá um sabor especial, um sabor diferente. Sim, tipo um camarão com óleo de coco fica bem legal. E como é que faz para esses peixes que são super moles, assim, eles não desintegrarem? Porque quando eu vou fazer, eles acabam eu faço uma farofa de peixe, porque ele desintegra tudo, aí eu pego a espátula, passo Isso assim geralmente é do tipo do. Então, peixe. geralmente é do tipo do peixe. Eles migalham tudo. Somado a algumas questões que você deveria ter algum cuidado, que daí é aquilo que você costuma dizer é muito trampo, né? É trampo. Então, assim, quando você vai preparar isso é muito comum às vezes, o linguado congelado que tem em mercado, principalmente quando ele é congelado naquele processo IQF,
que é aquela camada de gelo externa que vem, sabe? Aquele que vem uma camadinha de gelo por fora, que esse é o processo IQF. Você deve sempre deixar o peixe descongelar por completo antes de colocar no fogo. Tá. Quando você for colocar, para gente que não usa nenhuma farinha, né, para uma farinha mais fina Não para tem nenhuma empanar. farinha low carb que dá para Não, empanar esses peixes, não? dá para empanar em farinha Dá? de linhaça, em farinha de amêndoas, dá para empanar em farinha de Tá. coco. A farinha de coco não fica tão crocante. Se for empanar no coco ralado, fica melhor do que na farinha de coco, tá? Vai Porque ela virar fica, tapioca de peixe. senão fica mais o coco ralado fica mais crocante, assim fica bem legal. Mas o ideal mesmo é uma frigideira mais antiaderente, né? Para você preparar esses pescados. Porque normalmente, Polishop, né, eu gente? já Vai estou ter que falando, investir. eu já estou falando numa frigideira antiaderente, porque normalmente as pessoas querem utilizar o peixe congelado. Porque o peixe fresco, ele já não acontece a mesma coisa, tá? Já não é igual. Então, você já consegue já manter o pedaço intacto, né? Quando ele é congelado, ele normalmente ele se desmancha muito mais, tá? Eu nem Mas, faço para mas o oferecer para peixe ninguém porque vai na ficar feio. linhaça fica legal, tá? O peixe na linhaça fica legal. A Paty Barcelos acabou de falar aqui, eu acho que é fundamental para qualquer proteína. Não ficar virando. Coloca, vira e tira, abençoado. Não fica ali aquele vira, que aquilo ali você não. Qual que é a moral de você colocar um bife numa frigideira, um bife, uma carne, um frango, um porco, e você ficar virando toda hora? Você quer cozinhar, mas você É não deixa o ansiedade, calor né, do chegar no jovem. centro. Você não deixa o calor chegar no centro. Coloca, deixa o calor chegar, vira, deixa o calor chegar e você tira. Pronto. Né? Basicamente isso. Então não tem essa de vira-vira. Ó, peixe Tá. assado também é bem legal. Peixe assado mais inteiro, né? Peixe assado com a pele ali mais inteiro. Aí o peixe assado inteiro a gente pode até abusar um pouquinho no tempero, né? A gente pode colocar um pouco de umas rodelas de limão dentro do peixe. A gente pode colocar vinho Dá para branco. pôr bacon no peixe Dá, também? fica Combina? fantástico bacon no peixe, É? tá? Eu Ah, então já. salva. Bacon no peixe fica bem legal. Eu já comi bacon com salmão, com tainha também. Com tainha fica bem show de bola. Por isso que eu te digo também que a banha combina perfeitamente com os pescados, né? Porque tranquilamente a gente consegue. Imagina então uma banha defumada, né? Que é no caso o bacon, né? Que é mais gordura e ainda defumado. Então combina muito bem, sim. Na cozinha francesa eles utilizam bastante o Ele bacon é cordon bleu, filho. com alguns pescados. Tá. E na fritadeira elétrica, dá para fazer peixe na air fryer? Ó, Olha, não eu sou sei. meio suspeito em falar de air fryer porque eu não tenho nenhuma. Eu nunca Alô, fiz. alô, Philips Valita, ouve, por favor, ouve aí que eu gostaria de começar a testar umas receitas, mas a princípio eu não Tá. tenho. Só que assim, ó, tudo que eu fizer no forno, eu consigo fazer numa air fryer, né? Até porque é a mesma coisa. O negócio de fritadeira elétrica não existe muito, não, né? É porque é um forno que por ser menor é mais potente, então o calor fica mais concentrado ali. Tá. Mas dá para fazer, sim, tranquilo. Só que daí, no caso, E aquela partezinha que é tipo uma frigideira, né? Não o que é furadinho ali. Ou o furadinho também poderia certo. até utilizar, dependendo do peixe mais duro. E o que rola de acompanhamento aí para o peixe? O que fica bom?
Olha, eu vou quando a gente entra, né? Eu vou até fazer vou até dar uma enfeitada aqui, porque na verdade Hum. quando a gente entra na low carb, quando a gente entra na cetogênica, ou quando a gente começa o estilo de vida mais saudável, a gente busca muitas opções, né? E quando Uhum. passa mais tempo, o que a gente mais quer é simplificar a vida, né? E é simplificar. Então, o meu dia a dia, ele é muito simples, né? Eu fiz ainda esses dias uma tilápia com risotinho de alho poró, com raspas de limão siciliano, só que eu Hum. usei o arroz de pupunha, né? E daí os peixes Top, hein? sempre. Oi? Fica show de bola, muito Top, hein? legal. De limão siciliano com alho poró, fica show de bola. A Hum. abóbora também fica muito legal. Normalmente, a maioria dos acompanhamentos que a gente fala serve para um como serve para outro, né? Tá. A gente consegue adaptar tranquilamente. E queijo? Queijo não combina com peixe, ou Então, combina? aí é Tem essa uma dúvida aí do boa. pessoal que quer botar queijo em tudo. Então, quando eu preparei o meu risoto, já Hum. que ele ia harmonizar, né, ele ia combinar com a Com o tilápia, peixe. eu utilizei só um pouquinho de cream cheese, tá? E um pouco Ah, de mussarela de búfala. Por quê? A tá. mussarela de búfala é um queijo mais leve, mais suave, ele não tem um sabor tão intenso. Então, quando a gente for combinar, quer dizer, quando a gente for combinar, não tente procurar queijos para peixes. Vai no básico, como mussarela de búfala, né? Ou no máximo tipo um Eu acho que o cream requeijão, cheese deve ficar legal, hein? fica show. Agora, muita coisa junto não é legal não, porque tipo um parmesão. Tá. Parmesão mas eu gosto de usar. Ok, mas só que se você parar para pensar, você não está sentindo o sabor do queijo e do peixe. Você está sentindo só o sabor do queijo, né? O sabor do Uhum. queijo está em evidência. Então, Tá. sempre deixa exclui o queijo, tá? Ó, gorgonzola no porco é demais também, show de bola. Gorgonzola, principalmente para carnes vermelhas mais Gosto. gordas, tá? E agora, eu vejo muito por aí, gorgonzola no peixe, jamais. Não faça um negócio desse. O gorgonzola é muito forte. Você vai utilizar num peixe, você está matando completamente o sabor do peixe. Está comendo só o gorgonzola com toque de peixe, entendeu? Então, você poderia usar Não, tofu, não tá certo. tofu no lugar que tá a mesma coisa. Dá na mesma. Deixa eu te falar uma coisa. Toma teu vinho em paz aí. Essa live aqui vai encerrar. Faltou a gente falar do frango. E das dicas aí que eu sei que você separou de vinhos para a gente harmonizar com essas carnes todas. Você consegue voltar para a gente terminar ou a gente marca para outro dia? Como é que você tá aí? Sabe, a gente pode fazer mais um pouquinho, ou a gente pode fazer mais um Fechou. pouquinho, mas a gente marca também uma aí para outro dia. Fazer os Tá, dois aí. lógico. Olha o Tuono aí, também preciso marcar uma live com ele. Tô com uma agenda de lives aí, eu vou compartilhar com vocês depois. Então eu vou fechar essa live para ela não cair. E aí eu abro uma aqui pra gente voltar já falando do frango. Show de Que bola. bastante gente Se perguntou. você me falar assim, ó, vamos abrir a outra falando do frango, não volta ninguém. Não, mas o pessoal, filho, não caiu o pagamento não. E frango é carne barata. Tá Então todo bora mundo no lá. frango. Eu mesmo já comprei um saco hoje, tô esperando essas dicas. Vamos Show de voltar bola, então, hein, vamos lá. gente? Bora lá, vou Vamos lá. fechar aqui. Só os pobres estão voltando, porque é para pegar dica de frango. Mas a gente vai falar dos vinhos também ainda.
O pessoal tá harmonizando tudo com vinho sangue de boi litrão. Vamos ver que o chefe parou, parece que separou umas dicas aí pra gente. Ó, 48 pobres. Que a parte da carne vermelha já foi. Só sobrou agora quem tá esperando o pagamento. E eu vou de frango amanhã. Eu tempero as carnes com o quê? Eu vou botar o chefe de novo aqui, aí eu já falo, peraí. Eu não tenho muito tempo de cozinhar, não. Aqueles pratos bonitos que vocês veem eu postando, normalmente é comendo em churrascaria. Eu como muito em churrascaria na hora do almoço. Então, de manhã, eu faço uma coisa bem rápida mesmo. Um ovo, um bife, alguma coisa. E aí, na hora do almoço, eu já como caprichado na churrascaria e não faço mais, normalmente, nenhuma refeição. Então, eu cozinho em casa, mas como o chefe falou, é priorizando bater os macros só. Não é pelo sabor, pela estética, tal. Eu não tenho esse dom todo, não. O que eu uso mesmo é sal, pimenta. Tem um pouco de tempero que o chefe me deu a última vez que veio aqui para São Paulo. Tá acabando, viu, chefe? Vou passar o endereço. Tem que voltar para São Paulo. E eu ia até perguntar, porque da última vez que você veio para cá, você me deu um curry, um conjuntinho aí com vários curries. E a gente não falou. Curry combina com o quê? Dá para botar onde? Eu tô botando tudo. Eu gosto mais da combinação do curry com frango, tá? Mas ele também dá para combinar com os pescados. Desculpa, com suíno. Pescados é uma combinação mais complexa, mas também dá, tá? Mas daí seria um pouco um assunto mais enrolado. No caso, então, o frango tá com curry fica bem interessante. Só cuidado que aquele curry que eu te dei até, ele é um curry que ele não tem como é que eles estão usando bastante agora no curry para render mais a farinha de milho. Eles usam uma farinha de milho bem fina. Então, a maioria dos temperos que a gente acha aí hoje, curry, eles têm... deem uma conferida sempre... eu não preciso nem falar, né, para olhar ingrediente aqui para o povo, né? Mas olhem os ingredientes sempre, porque eles sempre têm farinha de milho junto. E entre outras coisas, tá? Então, bora lá. O que rola aí de cortes de frango também? Bom, tem vários, mas o que é fácil de fazer aí? Vai ter um sabor mais agradável, né? Porque frango é um negócio que é complicado. Então, eu sou bem assim, ó. Eu sempre, né, no meu dia a dia, eu opto por carne vermelha e suíno. Carne vermelha sempre em primeiro lugar. Também. Mas a carne vermelha é bem como você falou, né? Tem a questão do final do mês e tem também a questão de que às vezes vontade de comer um franguinho frito, e aí eu gosto de comprar coxa sobre coxa de frango sem osso. Cortar em pedaços e fazer frito com pouca gordura, porque depois ela já solta mais gordura e daí ela já acaba fritando na própria gordura ali dela, tá? Também o frango, também fazer ele recheado, né? Que dá para fazer, que daí é um pouquinho mais complexo. Mas que parte do a coxa sobre a coxa sobre coxa de frango desossada. Esse seria o principal, né? Que eu tô falando agora. Então você enrola ele com um pedaço de bacon. Pode usar tem gente que gosta de usar cenoura, pimentão, enfim. Mas o bacon ali dentro dele fica show de bola, tá? O frango, a coxa sobre coxa, eu não vejo a necessidade extrema de utilizar muito tempero,
porque ela já tem um percentual de gordura legal, né? E ela já tem um sabor bem interessante. Então, assim, mas se você quiser utilizar, eu até gosto sempre de colocar um pouquinho de vinho tinto na coxa sobre coxa, tá? E se for o caso de usar vinho, no caso, no frango, no peito de frango, vinho branco, tá? Por ser mais Repete aí leve. para o pessoal anotar como é que é isso daí. O vinho, a coxa sobre coxa de frango, vinho tinto. E o peito de frango, vinho branco. Porque se a gente parar para Por que pensar, essa diferenciação aí? porque na verdade o vinho branco, ele vai combinar com cortes mais leves, menos gordurosos. E o vinho tinto já pode ter uma pegada mais para uma carne mais gordurosa, que é no caso a coxa sobre coxa, ela já vai ter um teor de gordura bem maior do que o do peito, que é praticamente, né, zero ali. Então, vinho branco para peito, vinho tinto para coxa sobre coxa. Coxa sobre coxa, a gente também pode abusar um pouco mais. Então, o alecrim fica muito legal, o tomilho, tá? Para coxa sobre coxa, alecrim, tomilho, a páprica, tá? Fica muito show. Inclusive, eu tenho uma receita já é até um pouco antiga, que depois eu vou até colocar de novo aí pro pessoal. Não bota aquele bolo de novo, não, de amendoim, porque aquilo lá durou 2 meses, cara. O pessoal ficou Ele 2 tá meses fazendo aquele rendendo, raio tá daquele bolo rendendo de ainda. amendoim. Bota de novo. Bota essa aí que você vai falar que é de quê? De frango? Então, tem a receita de um tempero que eu gosto bastante para frango. Esse tempero que eu te dei, que é um tempero bem, bem legal para frango. Ele realça o sabor, ele deixa o sabor do frango bem interessante. Posso falar essa receita amanhã? Vamos, na verdade, eu já tenho essa receita já postada já de Não, mas tempo bota já. lá nos stories. Vamos, claro. Para o pessoal achar, porque o povo não vai atrás de procurar. Tu sabe como é que Tá é. bom, tá Bota bom. nos stories lá amanhã. Aham. Ó, a Paty Barcelos também tá rindo, que ela também ainda acha que tem muito bolo de amendoim também, que eu posto muito bolo de amendoim. Isso é que eu não posto os feios, tá? Só posto os bonitos. Não. Vamos lá. Então, coxa sobre coxa, geralmente os temperos mais intensos, os temperos mais fortes, tá? O peito de frango, a gente costuma utilizar os temperos mais leves, mais suaves, tá? Basicamente isso. Os preparos é isso. Coxa sobre coxa mais frito, né? Ou assado. O peito de frango é grelhado, ou também o que eu costumo fazer para deixar em casa para emergência, eu faço o frango desfiado, temperado já, né? Refogado, com alho, Faz ele cebola. desfiado na Isso. panela de pressão? Isso. Na verdade, eu não vou nem comentar aqui porque é um processo mais complicado. Daí vai ficar muita treta, muito longo, enfim. É que eu demoro bem mais para fazer porque eu faço um outro processo para dar mais sabor. É para assunto para uma live inteira, quase. É a live dos avançados. A gente Isso. está com os júniores aqui ainda. Então, assim, ó, eu costumo deixar o frango já desfiado, temperado, com salsinha, cebolinha, enfim, para quando eu quero tirar, às vezes fazer uma omelete, para bater os macros, né? Que daí eu já deixo em pacotinho de 200 ou 300 gramas, chegando no final do dia, às vezes, ou para rechear uma omelete, né? Ou para fazer uma torta salgada, ou para misturar com um arroz de pupunha, alguma coisa né? Ou para fazer uma pizza, qualquer coisa que eu queira fazer que a gente utiliza. Você está trabalhando? Você tem esse tempo todo livre?
É que eu trabalho com isso, né? Essa é a minha vida, né? Eu comendo Criando. ovo cozido e bife aqui só em casa para ser o mais rápido possível. O chefe fazendo torta, não sei o que, bolo. Que horas isso, querido? E você ainda tá treinando também? Tô treinando. Tô bem de leve, assim. Tô bem me enganando, assim, mas eu tô indo. Tá. Vamos Bom, lá. então você falou aí dos temperos, dos cortes e o que que rola. Bom, eu acho que vamos falar como é que dá para aproveitar o bacon com o frango, porque eu lembro de uma outra live aqui que eu gravei com o assador, o MR Dina, e ele falou, ó, frango com bacon é um negócio que, quer dizer, bacon é um negócio que salva o frango, né? O que que você passa de dica aí pro pessoal? Porque acho que bacon é interessante para trazer mais sabor pro frango. Bacon é um negócio que salva tudo, né? Então, na verdade, Tá. o bacon tá para nascer algo que não combine com bacon. Inclusive, eu já utilizei até em workshop aqui, eu já usei até bacon com. Com sobremesa, Workshop né? não, eu usei num jantar que eu fiz pessoal, o bacon com doce de leite. Os bip. Que ficou show de bola. Mas o bacon com frango também é bem legal e eu até comentei antes de rechear o frango com bacon, mas também a gente pode fazer o Uhum. peito de frango, né? Enrolado com as fatias finas de bacon. Maior, Uhum. e a gente também pode fazer o peito de frango cortado, não até o final, sabe? Sempre deixando só aquele pedacinho nele, aquele pedacinho no fundo que vai segurar o peito e colocar umas Tá. fatias de bacon ali dentro, umas fatias de bacon. Pode usar queijo, pode usar, enfim, para quem quiser tomate, outras coisas também. Pode colocar assim e Tá. levar ao forno e deixar ele dar uma dourada e também pronto. E outra coisa também que o pessoal não se liga que o frango, porque o peito de frango é seco. Não, filho, você deixa o peito de frango seco. O peito de frango ele não é seco. O peito de frango ele também tem um ponto. Ele precisa É. ser feito, né? Ele precisa ter um ponto. Então, a maioria das pessoas coloca na frigideira, vira 15 vezes e depois diz que está seco. Claro, né? Tu Você não deixou tem ele. nenhuma. Tu não tem nenhuma receita de estrogonofe low carb aí, um estrogonofe Ó, cetogênico? não tenho ainda, mas é uma boa, porque eu já fiz para mim, assim, já fiz tranquilo assim em É. casa, mas não não postei ainda. É uma boa, hein? Tá, então vamos lá. A gente tem 75 espectadores aqui que vão printar a tela, né, agora, e vão marcar o Agora. chefe aí, implorando, agora, Tá, vão marcar peraí, deixa eu fazer implorando. uma pose espontânea, assim. Faz uma pose aí bem espontânea, chefe. O pessoal vai printando Bora. aí e vamos pedir para o chefe uma receita de estrogonofe low carb. O que vocês acham? Marca o chefe lá, porque se tiver demanda, né, chefe, tu vai Só se atender. tiver demanda, senão não vamos postar nada. Quero ver o povo pedindo aí. Exato. Então vamos mendigar aí, por favor, printando a tela, marcando o chefe, pedindo receita de estrogonofe low carb, porque estrogonofe é uma coisa que é bacana para fazer com frango, né? O frango é barato, então o pessoal que está esperando o pagamento cair é interessante. E estrogonofe é uma coisa legal de comer, né? Algo que quando eu comia, assim, antes de low carb, tudo isso, era um negócio que tu comia com gosto, assim, é bacana, né? Então acho que uma receita low Agrada a carb todos, disso. né? Agrada a todos e é um Exato. preparo bem legal, bem e fácil de fazer, Eu também nunca bem vi. tranquilo. Olha que eu vejo o pessoal postando receita de tudo aí. Mas eu não vi ainda desse estrogonofe low carb. Bom, ninguém melhor que você aí, ó. Lá já estão subindo a Olha, hashtag. Meu. Esse povo aqui queremos é muito foda. receita Como de é que é? Não, mas tem que botar queremos receita de estrogonofe local do chefe. Do Senão, aí, né? chefe. Errou na hashtag Nossa, aqui, mas tá filho. Aí grande, não hein? vai Tá ter. grande a hashtag, hein? Queremos receita de estrogonofe low carb do chefe. É só Ó, pedir. Posta aí e marca ele. posta aí, posta aí. Vamos ver se o pessoal vai atender, né? Vamos lá. E
Vai, o que que dá pra gente tomar aí acompanhando tudo isso, olha né? só. Eu tô aqui na água, mas hoje tu tá bebendo um vinho aí. O que é isso? Tá, só deixa eu falar aqui, ó, que ela tá falando aqui, ó, a Patrícia Patti tá falando ali, estrogonofe Estrogonofe do chefe, é isso low mesmo. carb. Teoricamente, ele é low carb, só que ele leva ketchup, molho inglês, então são produtos extremamente industrializados, o pessoal usa também a mostarda, que tem açúcar, que tem tudo. No final das contas, ele pode até ser low carb, mas ele não é comida de verdade, né? Ele já tem um monte de Vai tranqueiras ter que ali. fazer uma outra versão aí com os ingredientes melhores, né? Isso aí É que a isso gente aí. quer. Show de bola. Tá. Bora lá. E, bom, a gente falou de carne numa aula, né? Carne bovina, suína, falamos do peixe, do frango. E o que que dá para a gente beber aí, harmonizar com essas proteínas? Você explica um pouco para o pessoal se tem alguma diferença, assim, um vinho que combine mais com um tipo de carne, com outro tipo, como é que é? Com certeza. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que... eu acho interessante, assim, que após, né, a live, a gente vai dar uma pincelada sobre os vinhos aqui. Após a live, as Uhum. pessoas, eu acho que deveriam sempre dar uma lida melhor sobre o assunto, entender melhor, porque acho bem interessante fazer do dia a dia, às vezes, os momentos mais intensos, às vezes ter entender o que é uma harmonização, entender Tá. de fato, né, como que funciona isso. Então a gente vai dar uma, né, no caso, uma pincelada aqui. A gente não vai entrar no mérito de qual marca, de qual vinho, até porque só a partir do momento que as Não marcas estamos entrarem, ganhando nada com não vou isso. falar de marca nenhuma. Eu estou bebendo aqui o que está na Não, garrafa eu lá. vou trazer até interessante sobre esse assunto aí, avisar o pessoal que no sábado eu vou em um evento de vinhos e de churrasco. Oh, Então, é algo que eu me interesso também, não sou nenhuma especialista, mas eu fiz minha inscrição, o evento vai ser aqui em São Paulo. E daí eu passo também um feedback para o pessoal do que eu provei lá, o que eu achei bacana. Fala primeiro aí para o pessoal o que você está tomando hoje, que tipo de estou vinho que tomando é. um Cabernet Sauvignon, né? Que é um vinho que a gente combinaria com cortes levemente gordos, né? Tipo talvez um contrafilé, ou com carnes mais geralmente assim, ó, dificilmente você ter erro do Cabernet Sauvignon com uma carne vermelha, né? A não ser carnes Tá. vermelhas mais magras, do tipo um lagarto, um filé mignon, são carnes mais magras, então eu já não aconselharia tanto, tá? Um Cabernet Sauvignon. Mas no caso, a gente também tem a questão dos molhos, né, que as pessoas escolhem, porque não é só harmonizar a carne, Hum. então tem a questão também dos molhos. Então muitas vezes você vai colocar O mesmo vinho que você vai abrir para tomar pode ser um vinho que você vai usar para cozinhar, é isso? claro, claro. Normalmente é até interessante fazer isso, que ele tem isso é até uma pegada bem francesa de fazer de cozinhar, que tem uma questão Se bem errar a do comida, tu já bebeu, ficou tá, bêbado, quer dizer, a comida tá já de ficou, boa. já tem um outro nível, já ficou ótima a comida. Ah, bem isso mesmo. Mas então, tipo assim, ó, se você usar um lagarto, né, o tatu, que a É. gente chama também, com um molho mais gorduroso, com um molho à base de queijo, ou um molho mais amanteigado, então ele também eu já poderia utilizar, né, um Cabernet Sauvignon tranquilamente, que ele combina, tá? Ele Tá. harmoniza bem legal. Acho que uma outra coisa também que as pessoas deixa eu pensar aqui que eu me enrolei no meu pensamento. Mas deixa eu ver. A É. questão do Quanto porco desse vinho você já bebeu aí? Você tá desconcentrado. não, Eu que tô na água não, aqui, ó. pois é.
Mas daí é melhor ficar mais intenso o negócio, ficar mais verdadeiro, pelo menos. No caso, um porco assado, né? Um porco assado no forno, a gente já combinaria melhor com o Pinot Noir, porque ele já é um vinho mais Tá. leve, um vinho mais suave. Agora, se já for opa, se já for um porco na Travou, brasa, voltou. mais um Shiraz, tá? Um vinho Shiraz. Tá. Então, porque no caso a gente tem também a questão da harmonização também, é, a questão do defumado, que uns são defumados e combina com outros vinhos e tal. Então, o vinho mais leve, a gente já combina, os pratos mais leves, né? Com menos gordura, a Uhum. gente já acompanharia melhor um Pinot Noir. Acho que o peixe, né, também que a gente fala, o peixe mais gordo, no caso um salmão, Tá. um peixe assim, tipo salmão, a gente acompanharia um chardonnay, né? Um chardonnay que daí já seria assunto para algumas outras coisas, Entendi. mas um chardonnay que ele fica um tempo em barrica de carvalho, então que ele leva, né? Que ele é mais intenso, um vinho mais intenso. Um chardonnay mais ligeiro, que ele fica pouco tempo em barrica, ele já combinaria com com pescados mais leves, tá? Tipo um linguado, um preparo um peixe que não tem um sabor tão intenso, tá? Tá. Se Tem algum comparar. vinho que harmonize bem com salada ou tem que ser tequila mesmo, que é mais forte? Tá de sacanagem. Não, mas a gente pode combinar muito bem com um espumante, tá? É muito show espumante com as saladas e o Sauvignon Tá. Blanc. Sauvignon Blanc também é bem legal. Sauvignon Blanc combina muito, muito show com as saladas, por ser um preparo mais fresco, mais, Top. né? E É, outra coisa que eu anotei aqui para perguntar, a gente acaba tirando a cerveja, né, do contexto de low carb e de aham. cetogênica, porque é muito alta em carboidrato. Mas no preparo ali de uma receita especial, de uma carne e tal, de uma proteína, com que tipo de proteína combina a cerveja? O que você indica? Eu acho que tem cerveja para todos os tipos de proteína, Tá. né, que você conseguiria tranquilamente utilizar para cada tipo de carne. Você Agora, costuma usar aí no dia a no dia? dia a Bota dia, uma hoje não calabresinha? mais, mas antigamente eu usava Tá, demais. Eu sempre gostava, tipo, para poucos, assim, cervejas mais escuras adocicadas, né? tá. Tipo uma Dunkel, né? Agora, para pescados, eu cheguei a utilizar pouco, mas algumas, até cervejas mais artesanais, aromatizadas com limão e tal, eu cheguei eu cheguei a utilizar bastante. Me ajuda Ó, aí, me ajuda aí que bebeu eu pouco. bebi pouco. Peraí. Não deixem o chefe esquecer, não do. Agora eu esqueci o nome, Strogonoff? estrogonofe. Porque Eu acho que amanhã ele não vai lembrar eu nem que acho que é gravou essa live tequila aí. comigo. Eu acho que é tequila aí. Não, tô Não de boa, é, já não é parei faz água. tempo. Aham, tá bom. Estão falando ali, ó, usar no prato a mesma uva, mas não necessariamente precisa ser o mesmo vinho. Não, tranquilamente, com certeza, também não. Né? Não tem Top. nem necessidade de ser a mesma uva, né? Pode ser até, dependendo do Eu vinho, acho você que assim, se é consegue algum utilizar. jantar, alguma coisa que tu vai fazer para um date e tal, né? Tu vai impressionar alguém ali, compensa dar uma pesquisada, porque Google resolve hoje qualquer coisa. Entra lá no site do Pão de Açúcar, alguns outros blogs aí, páginas no Insta, dá uma Sim. pesquisada para tu comprar um vinho que vá harmonizar com o que você tá cozinhando, né? A gente não precisa ser especialista em tudo, né? Basta ter um pouquinho de noção aí, se é algo que você vai preparar, que seja para alguém, uma situação diferenciada, só dá uma pesquisada antes, gente. E aí, na hora que tu vai servir, fala com propriedade, que é aí que reside a diferença, entendeu?
Você pode não saber absolutamente nada. Mas se você falar com propriedade, tu vai conquistar ali a pessoa. Acertou o ponto da carne, né, chefe? Ah, não, Não acerta primeiro, colocou. pensa na carne. Primeiro pensa no ponto Eu da acho que assim, carne. é isso, é isso. Dicas finais aqui do chefe. Se é para você impressionar, né, num preparo aí, o ponto é o principal, não pode estar errado. Porque se tu já esturricou, tu vai dar uma sola para a pessoa comer, acabou o amor ali. Né? Às vezes nem não dá tempo nem de começar o amor, tu já acabou com tudo. Com É, certeza. não estragar o tempero, né? Não fazer nada demais ali, muito salgado ou com pouco sal, ter um cuidado ali no tempero. E a apresentação, né, chefe? Não fazer um negócio, limpar o prato ali, né? Fazer um negócio mais. Deixar o prato bem bonito, com certeza. Isso eu acho que é fundamental. Estar sempre, né, não jogar tudo no prato, mas deixar tudo É. certinho. Acho que isso dá mais prazer, dá mais, né? Não que eu faça isso no dia a dia, porque eu tenho Não, até vergonha de postar as coisas que eu faço aqui. Mas quando é para um date e tal, outro dia, o que eu fiz aqui que um date apaixonou? Na comida, não sei se por mim, mas foi. Eu comprei, acho que carne suína e bovina, eu não lembro direito o que era, mas qual que era o corte, eu acho que era filé mignon suíno e bovino, e fiz com creme, fiz um molho de creme de leite gorgonzola, com tô gorgonzola, ligado. exato. Agora eu já preciso aprender outra receita, né? Que essa já ficou. Por isso que eu tô te pedindo estrogonofe, porque essa daí já ficou batida, entendeu? Não, estrogonofe é de boa, esse aí é de boa. Eu já fiz, eu já, até já fiz, já postei, mas não postei aqui, mas tá, show Então, de mas bola. esse que eu fiz, o filé mignon suíno e bovino, caprichei ali, fiz um molho de manteiga com creme de leite e gorgonzola, sal e pimenta só, e ficou muito bom, ficou fantástico. Um vinhozinho para Ah, sim, acompanhar, pronto. carne vermelha e carne suína com molho gorgonzola fica fantástico, né? Fica muito legal. E aí, nesse caso, um vinho mais encorpado, né? Um cabernet tranquilamente combina muito bem, um cabernet mais com tempo de barrica, é bem legal. Top. Eu acho que é isso, chefe. Deu 1h30 já da tua Tá, aula tá aí, do de teu boa, tempo. né? Tu podia ter vendido até esse Só agora a conteúdo. Letícia chegou, ó. Tava em algum churrasco vegano por aí, Nutri Letícia, né? Chefe, a live tá salva aqui, porque o pessoal implorou muito. Eu sei que faz Show! parte do teu conteúdo aí, mas o pessoal Não, vamos implorou lá. muito e iam assim, comer a gente vivo se essa live não ficasse salva. Mas então, eu queria te agradecer aí pelo seu tempo, pelas dicas. O pessoal vai Valeu. subir a hashtag amanhã, hoje já, né? Quero ver, quero Então, ver. vamos lá, todo mundo, quem não printou a tela aí, pode Mas printar e marcar o chefe. inventa uma hashtag curtinha aí e Tá, solta lá que nós vamos vamos trabalhar bombar. nisso. Beleza, chefe, obrigada. Boa noite aí. Boa noite para todo mundo que participou. Valeu, Vocês que são foda pra agradeço. caralho. Valeu aí. Show Até de a bola. próxima, Valeu, hein? gente. Obrigadão. Beijo, Beijão. chefe. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.